Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. Banco Bradesco, BBDC3, BBDC4. Banco Bradesco vale a pena? Venha saber. Então pessoal, aqui nós vamos falar hoje sobre o Banco Bradesco. Como eu já antecipei, né? Esse banco ele é negociado na bolsa sob o ticker BBDC3 e também existe o outro ticker BBDC4. A diferença entre esse 3 e o 4 aqui, ó, é a questão do banco, né? Possuir ações ON, que é código 3, ou ações PN, que são código 4. ON são ações ordinárias, PN são ações preferenciais. Basicamente, ações ordinárias são ações que têm direito a voto, são ações controladoras da empresa. E ações preferenciais, elas têm preferência no recebimento de dividendos, mas no Brasil, né, as nossas ações, elas meio que recebem, se realmente pagar para uma, dificilmente a outra fica sem receber. Dito isso, eu, por questões de gosto pessoal, acabo sempre que possível optando por ações ON, apesar de, eu sei que provavelmente nós, pequenos e médios investidores, mesmo que a gente acumule uma fortuna numa empresa dessa, ainda assim, a gente ainda não teria grandes poderes dentro de uma empresa dessa. Lembrando que o banco é uma empresa bilionária, imagine uma realidade assim totalmente disfuncional, que só em Bradesco você chega a acumular 5 milhões, 10 milhões. Saiba que isso é um valor muito pequeno ainda, não dá nem, fica longe ainda de ter alguma mínima chance de ser controlador do banco. Mas ainda assim, a vantagem de você ter ações ordinárias significa que você tem minimamente ali os mesmos direitos dos majoritários. Então, essa que é a vantagem, tá? Enfim, na data em que eu gravo o vídeo, essa ação está sendo negociada ali a R$ 14,44. Sendo que no último ano ele teve mínima de 9,82 e máxima de 14,44. Então ele está nas suas máximas históricas do último ano. No quesito de cotação, eu vou apresentar a cotação em outro site. Nesse site aqui, a cotação é ajustada. Então, atualmente não está tendo bonificações, tá? Mas bonificação, desdobramento, dividendos, todo tipo de situação é descontado da cotação. Eu vou olhar por esse outro site a cotação e a gente observa o seguinte. Nos últimos 10 anos, o momento de pico dessa empresa foi antes da situação pandêmica. Então ela vinha numa grande ascensão, sendo negociada mais ou menos a 12, 13 reais em 2015, mais ou menos a 15 reais entre 16 e 17. No ano de 2018, teve o seu ápice ali a 20, 23 reais mais ou menos. E antes da pandemia, a cotação estava mais ou menos 25 reais. A minha posição, né, eu montei nessa empresa, na minha carteira fechada, não na carteira do canal, a mais ou menos 15, 17 reais, quando eu comecei a me posicionar, e depois fui comprando, eu tenho um ótimo preço médio nela. Na carteira do canal, que ela surgiu aqui em 2020, né, eu comecei a comprar ações dessa empresa a mais ou menos 20 e poucos reais. E aí, o que a gente observa? Passada a pandemia, que foi um momento complicado para os bancos, a cotação caiu para mais ou menos 14 reais, teve um ápice de mais ou menos 20 e poucos reais, e desde esse ápice aqui, ó, em meados de 2021, a empresa entrou num mar de situações em cima de situações, de mais situações, e ele teve uma queda muito gigante. Vindo a ser negociada a mais ou menos 12 reais ali em 2023, e tendo sua queda maior junto com a queda que ocorreu entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025. Então aqui a cotação do fundo chegou a beliscar ali os 10 reais. E de lá para cá, ele vem numa grande crescente aí, e continua no movimento de alta. Voltando aqui para esse site aqui, a gente vai ver algumas informações de indicadores dessa empresa. Como eu disse, essa aqui que eu estou trazendo para vocês é uma ação código 3, ON, ela tem 100% de tag along, que é proteção ao minoritário. Então, eu, como tenho ações dessa empresa, e caso ela seja vendida, absorvida, etc., eu tenho o mesmo direito dos controladores da empresa. Aqui, nessa ação de código 3, a liquidez é baixa. Entre aspas, lógico, né? Essa empresa, que tem uma liquidez baixa, negocia uma média de 90 milhões por dia. É uma liquidez muito alta. Por isso que essa ação 3 faz parte do Ibovespa com quase 1% e ela tem 143 opções em aberto. Contudo, a ação de código 4 ela é mais líquida. Só que ela não é uma ação, ó, preferencial, só tem 80% de tag along. Ela é uma ação preferencial que só tem 80% de tag along, mas tem uma liquidez de quase 500 milhões em média por dia, uma liquidez muito mais alta. E tem quase 4% de participação lá no índice Ibovespa. Então, voltando aqui ao site, a gente continua vendo informações a respeito da ação, né?
Para quem gosta de operar opções, aqui também tem 143 opções de aberto. Lembrando que a 4 ela tem várias, tudo dela é um pouco mais do que essa 3 aqui. Mas para mim, que sou pequeno e médio investidor, né, eu acho isso aqui bem tranquilo. Então aqui a gente vai ver os indicadores da BBDC3. O banco atualmente vem com um dividend yield de 7,83%, mas Bradesco historicamente não tem um bom dividend yield. Como assim, Amu? Toda vez que você for analisar alguma empresa ou algum fundo imobiliário, algum ativo, não olhe por agora, olhe para o histórico. Historicamente, o Bradesco não era um bom pagador de dividendos, sendo que seu dividend yield médio aí, ó, nos últimos anos orbita mais ou menos 4, 5% de dividend yield. E agora a gente vê que o dividend yield do banco vem caindo. Por quê? Ele paga relativamente até que aceitável, só que quando a empresa está descontada, o dividend yield vai dando essas disparadas que a gente vê atualmente. E quando a empresa está, entre aspas, normal ou cara, aí o dividend yield vai caindo. Então, como o dividend yield vem sendo pago, né, mas a cotação vem aumentando, e aí o dividend yield vai diminuindo. Então, o que complementa que eu gostava dessa empresa? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Ela não era uma exímia pagadora de dividendos, contudo, ela sempre bonificava muito. E aí o dividendo baixo, mas com a boa bonificação, um pelo outro, na minha humilde opinião, dava um ótimo complemento. Eu vou deixar para explicar um pouco melhor como é que funciona a bonificação e que, na minha humilde opinião, é sim uma espécie de dividendos, quando eu tiver lá nos comentários a respeito da empresa. PL, que é preço sobre lucro do banco, atualmente está em 7,29. Mas, olhando para o histórico, né, ele está num ótimo PL. A média nos últimos anos aí é de quase 10 de PL, chegando a bater 11, quando estava muito barato ali em 2015, bateu 5, mas a gente vê que em média ela fica acima dessa nota atual, né? Quando ela estava no ápice da caritude, estava mais ou menos 13, 14 de PL, e atualmente a gente observa que estava bem abaixo dos últimos anos, né? Então, teoricamente, por esse patamar, teoricamente o banco ainda, apesar de já ter subido bastante nos últimos meses, na minha humilde opinião, continua barato. Preço sobre valor patrimonial. Imagina o seguinte, imagina que você tivesse um dinheiro aí para montar um Bradesco hoje. Só para montar o Bradesco, hoje, se você estiver comprando ações do Bradesco, você está comprando a 0,88. E aí eu quero te dizer o seguinte, se você montar uma empresa, tá, com a mesma estrutura do Bradesco, não necessariamente você vai ter o resultado do Bradesco. O Bradesco tem anos e anos e anos de know-how, de história, já tem experiência, ele já tem todo um... Imagina você, sem experiência, montar uma estrutura. Entende o que eu quero dizer? Não necessariamente uma empresa montada agora consegue competir com uma empresa que já está no mercado há muito tempo. É isso que eu quero dizer. Então, poxa, hoje você consegue comprar o banco mais barato do que ele vale. Se você olhar somente para o que ele tem em caixa, para o que ele tem de valor, imóveis, patrimônio e tal, e aqui a gente não está colocando em conta o know-how. É muito comum que empresas na bolsa sejam negociadas a 2, 3, 4, 10 vezes o quanto elas valem em valor de PVP, tá? Então, nesse sentido, teoricamente, ele está barato. E a gente vê que, na média, o banco ele é negociado aí a pelo menos uma vez e meia, 2 vezes o que ele vale. Tendo em vista, então, que atualmente o banco vale R$16, ele é negociado em média uma vez e meia, então, pô, 16 com 8, a mais ou menos R$25, a média de negociação do Bradesco, né, a esse patamar patrimonial hoje, era para ele estar sendo negociado a mais ou menos R$25. Aqui eu nem estou falando de preço justo, preço teto, blá, 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 só estou falando a média de negociação dele no mercado. Bancos, eles não possuem dívida, tá? Então, você vai ver que o endividamento dele aqui é neutro, não tem. Contudo, ao se analisar banco, eu não tenho trazido aqui para vocês, mas se você for analisar um banco, olhe também lá o índice de Basileia e o índice dele aí que ele tem de liquidez, tá? É muito importante você olhar esses dois índices, mas já te adianto que os índices desse banco aí também estão bem aceitáveis, aí, bem tranquilo. A margem do banco atualmente está na casa de 30%, ele já teve margens maiores, tá? Mas hoje essa margem de 30% até que por ser uma margem bruta é aceitável. E a margem líquida do banco que atualmente está deixando a desejar. Atualmente ele vem com a margem de 9%, mas ele já teve uma margem bacana aí de 18%, 20%, 15%. Mas ele vem tido aqui, ó, uma boa retomada, sinal que vem demonstrando uma boa recuperação do banco. O que hoje critica-se bastante o Bradesco é o seu ROI. Amu, o que é ROI? ROI, principalmente para bancos, para instituições financeiras, é algo que o pessoal olha muito para esse indicador. Imagine que hoje, se você for investir na renda fixa, ela está pagando bruto, né, 15% de taxa, né, para você investir na renda fixa. Então, um ROI de 12 hoje, na teoria, é como se o banco não tivesse ali entregando valor para o seu acionista. Por quê?
Com o dinheiro que ele gera, ele está entregando 12% de resultado sobre ali, ó, return on equity, sobre o capital investido. Então é um ROI para a instituição financeira hoje, teoricamente baixo, deveria estar rodando com ROI acima de 15. Mas a gente vê que na média ele sempre teve um ROI muito elevado, e aí agora culminou com taxa Selic alta e o ROI veio caindo, então isso também foi um fator que influenciou muito na queda da ação aí. A gente vê que ele vem numa crescente boa, vem recuperando os seus números, sinal que teoricamente eles têm conseguido aí melhorar os resultados aí do banco num geral, tá? Então vejo isso de forma muito positiva. Apesar de toda a dificuldade, o seu CAGR, seu crescimento anualizado composto aí de receitas e de lucro, as receitas vêm num ótimo patamar e os lucros que antes estavam caindo, né, agora estão meio que de lado frente aos últimos 5 anos, mas só dele estar de lado nos últimos 5 anos, isso aqui já é um ponto positivo. Porque Banco do Brasil teve seus lucros teve queda nos seus lucros, o Santander também teve quedas. O Banco Bradesco, quando teve o escândalo das Americanas, teve queda nos seus lucros. E apesar de ser um banco que já foi muito melhor do que é hoje, ele vem demonstrando resiliência e vem demonstrando uma ótima recuperação, na minha humilde opinião. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito dessa ação da Bolsa, o Bradesco, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix. amuinvest@gmail.com. Qualquer doação para o nosso Pix é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com o clube de membros, tornando-se membro do nosso canal a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório e acessível, mas para o nosso canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você ainda tem ali acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo aqui é gravado com 2 semanas de antecedência. Quem é membro também tem preferência quando pede vídeos, inclusive esse vídeo aqui foi uma solicitação de membros. Então, torne-se membro, porque além de ser bem baratinho, é uma forma de você apoiar o nosso canal. Continuando, nós contamos também com a nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha aí é um ótimo produto, barato, acessível e com muitas funcionalidades. Na aquisição dessa planilha aí, além de você ter ali um ótimo produto, também é uma forma de apoiar o canal financeiramente. Adquira a nossa planilha e desde já, muito obrigado a todos vocês que nos apoiam. Por fim, nós contamos ainda com os nossos e-books. São e-books de ótima qualidade, e-books baratos, acessíveis, com um conteúdo muito agregador. Adquirindo os e-books, você tem ali um ótimo produto e mais, é uma forma de você apoiar o canal financeiramente. Muito obrigado a todos vocês que nos apoiam. E como eu antecipei, né, por falar em apoio, esse aqui foi a solicitação de membro. O Márcio Peixoto, ele é membro muito antigo no canal e também apoia o canal, é inscrito no canal. Muito obrigado pelo apoio, tá? Ele fez esse pedido e fez alguns outros pedidos. Como às vezes eu tenho vídeos que já estão todos prontos, tá? Aí não dá tempo mais de eu desmarcar, mas é sempre feito com urgência. Então, os outros vídeos que você me pediu já estão para ser gravados. Eu vou tentar gravá-lo. Eu estou gravando esse aqui numa sexta-feira. Vou tentar gravar esses que você pediu, talvez domingo, no máximo segunda, mas já vou tentar gravar o mais rápido possível os outros pedidos. Então aqui ele fala o seguinte: amor, assim que possível, pode fazer uma atualização do Banco Bradesco? Então tá aqui a sua solicitação sendo atendida. Tudo bem? Espero que goste. Eu gostaria de agradecer também aos membros. O Guepardo aqui, ó, acabou de se tornar membro do canal no nível Silver. Então, muito obrigado aí vocês que se tornam membros ou que renovam o clube de membros. Wesley Gabriel, Marilson também, ó, que são membros aí que estão renovando. Muito obrigado por todo o apoio. Vocês, membros, vocês são imprescindíveis aí para o canal. E vocês literalmente carregam o canal nas costas. Obrigado de coração por todo o apoio. Aqui nós voltamos ao site. O banco, ele também, para quem consegue aí ter suas ações alugadas, mas paga muito pouco, né? Mas é melhor pouco do que nada. Tem 80 contratos de aluguéis abertos aí. No quesito de pagamento, o Banco Bradesco, o Banco Itaú, o banco, se eu não me engano, lá do Espírito Santo, são 3 bancos que pagam mensalmente. E agora, existem algumas outras empresas que também estão começando a fazer pagamentos mensais. Além disso, esse banco, eu vou trazer aqui para o máximo. Você vê que, deixa eu deixar agrupado mesmo. Primeiramente, vamos observar o quanto o banco vem pagando. Então, a gente vê que no longo prazo, o banco vem melhorando os seus pagamentos. Pós-pandemia, eles foram obrigados a pagar um pouco menos e ele vinha num bom nível de pagamento nos últimos anos aí, ó. Então, apesar da queda de 2023 para 2024, eu acredito que esse ano de 2025, ele vai superar o que ele pagou no ano de 2024 aí. Ele vem pagando um bom valor aí, na minha humilde opinião, frente ao seu valor de mercado. E aí a gente observa o seguinte, ó, ele paga todos os meses os valores aí, mas geralmente era a cada 6 meses.
Mas no último ano aí, ele vem pagando a cada 3 meses aí, vem fazendo anúncios, ó. Aqui a gente observa o seguinte, ó. Ele tem anúncios maiores, ó. Para junho ele pagou, para março, dezembro, ó, setembro, junho. Só que aí antes, ó, dezembro, junho, antes era a cada 6 meses e ultimamente ele tá pagando a cada 3 meses, tá bom? Então assim, ele tem valores provisionados aí alto para pagar, tem valores que vão ser pagos aí, ó, para janeiro do ano que vem, referente ali a junho, e ele tem outro valor alto ali, ó, que ainda não tem data pré-definida ali para pagar de 20 centavos. Provavelmente aquele valor ali deve ser pago ali no mês 9, né? Em junho, que ele acabou pagando ali em julho mais ou menos, né? Ele pagou outro valor alto aqui, ó, de 26 centavos. Então, ultimamente, a cada 3 meses ali, ele vem pagando valores aí, vem pagando esses valores extraordinários aí, um pouco acima do normal, né? Continuando aqui no site, esse é o ponto que eu gostava bastante de Bradesco, que infelizmente eles reduziram isso, bonificação. Note o seguinte, ó, 19, 20, 21 e 22, e aí desde 22 para cá ele não está bonificando. 23, 24, esse ano também não anunciou. Eu espero que no ano que vem eles voltem à política de bonificação que eles tinham, tá? Então antes, como eu disse, o seu dividendo era baixo, 4%, 5%, no máximo 6%. Contudo, ele bonificava no mínimo 10%, ó. E por que que bonificação, de certa maneira, ele entra para a conta ali? Imagina que você tenha, lógico, né, a partir de 10 ações, se ele bonificar 10%, a cada 10 ações você vai ganhar uma. E se ele bonificar 20%, como ele já bonificou anos atrás, a cada 5 ações você ganharia uma. E o que que isso é interessante? Poxa, imagina, você tem 10 ações e ganhou uma, entre aspas, de graça. Ora, você concorda que se você vender isso aqui, você faz dinheiro no valor de uma ação aqui? Então é como se você estivesse recebendo 10% de dividend yield. Então isso aqui, mais o dividend yield mesmo, então, poxa, era um dividendo muito, muito elevado que ele pagava ao contrário, né? Então eu espero que ele volte com essa política aí, que eu acho bonificação algo impressionante para você ter o seu crescimento do seu portfólio. Não tem anúncio de desdobramentos aí recentemente. Payout do banco. Amor, o que é payout? Payout é o quanto do lucro o banco distribui. Aqui a gente vê essa linha verde aqui, ó, o lucro líquido. Depois que o banco paga todos os seus encargos, gastos com funcionários, impostos, blá 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 e etc, tudo sobrou no caixa, ele distribui, ó. Então aqui a gente vê o payout do banco, o lucro do banco sendo crescente com o passar do tempo, e o seu payout é o normal para uma instituição financeira, né? Ele tem um payout na média de 40%, 30, 25, 40, 50, é algo normal, tá? Então eu considero ser um ótimo payout. Aqui a gente vê algumas informações do banco, alguns concorrentes do banco, apesar de estar aqui, ó, o Banco Itaúsa. Mas cadê o Itaú? Cadê o Banco Santander? Cadê o Banco do Brasil, né? Tem outros bancos pequenos aí que não considero como sendo concorrente direto do banco. Aqui a gente vê o quanto que o banco tem de recursos, né? Só em disponibilidade, ou seja, isso aqui está no caixa. O banco tem 200 bilhões de disponibilidade no caixa. Ele tem ali de ativos 2 trilhões de recursos de ativos. O seu patrimônio líquido hoje, que é o que realmente sobra para o banco, ele tem um patrimônio líquido de 174 milhões. O free float, que é algo importantíssimo a ser observado, tá? Ele tem 62% de free float, significa que 38% ali está na mão dos controladores, mas o mercado detém 62% aí do banco. Ele tem, ó, 10 bilhões de papéis aí no mercado. Então, aquilo que eu falei para vocês, poxa, você tem que ter muito dinheiro aí para você ter chance de ser controlador do banco. Ó, 10 bilhões de ações. Para você ter 10% do banco, você precisa ter ali 1 bilhão de ações. Para você ter ali 1% do banco, você precisa ter ali 100 milhões de ações. 100 milhões de ações, você bota mais um zerinho para frente aí, então é mais de 1 bilhão de recursos aí para você ter um percentual pequeno do banco, tá? Enfim, o banco, então, ele é do segmento financeiro, intermediário financeiro é do segmento bancário. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse banco aqui, dessa ação, eu trago para vocês formas de apoio gratuito ao nosso canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí para nós o que vocês acham a respeito do Banco Bradesco. Primeiramente, né, você investe em alguma ação, ou você, porque como o nosso canal é muito voltado para fundos imobiliários e fiagros, né? Você investe em algum fundo imobiliário, algum fiagro, algum FIINFRA e investe em ações também. Se você investe em ações, você tem ações aí do setor bancário,
E quais ações que você escolheu para o seu portfólio? Eu sempre digo isso, que os 4 maiores bancões, mais o Banco ABC, qualquer um desses 5 que você escolher para o seu portfólio, eu acredito que você vai fazer aí boas escolhas. Cada um dos bancões tem características. Eu acabei de gravar um vídeo recente sobre o Banco Itaú. Apesar de ser, teoricamente, o melhor banco, eu acho ele muito caro e eu prefiro, por exemplo, estar posicionado no Banco Bradesco. É um banco que anos atrás já foi até melhor do que o Banco Itaú e ele ficou para trás, enquanto o Itaú continuou disparando. Justamente por causa disso, esse banco ele tem mais chance de upside, mais chance de crescer do que o próprio Banco Itaú. Então eu acabei optando por ter Banco Bradesco. Também tem o Banco do Brasil, e aí não tem o Itaú, não tem o Santander, e por enquanto, não tem o Banco ABC. Mas enfim, toda vez que eu falo sobre algum ativo aqui, né, eu deixo claro se eu tenho ou não, questão de conflito, eu já antecipei que eu tenho. Eu já antecipei que eu tenho também na minha carteira fechada, eu tenho um ótimo preço médio nesse banco aqui, na minha carteira fechada. Na própria carteira do canal, quando eu comprava esse banco, ele caía, eu comprava mais, caía, eu comprava mais. O pessoal, né, não entendia. E hoje, mesmo que ele ainda está longe do potencial de recuperação, esse banco já está me trazendo um ótimo retorno só em valorização, fora os dividendos que ele já veio me pagando nesse decurso do tempo. Eu acredito no banco, quero levar o banco para o longo prazo, para fins assim de perpetuidade, inclusive. Eu não gosto muito de ficar rodiziando, trocando ativos do meu portfólio, né? E eu acredito e confio no banco aí para o longo prazo. Mas o fato de eu ter o banco, o fato de eu falar positivamente a respeito dele, não significa que ele seja bom ou ruim. Não significa que você deva ter. Estude para que você chegue às suas próprias decisões. Mas como eu disse, qualquer um dos 4 que você escolher, eu acredito que você faria sim uma boa opção. Então tem que tomar cuidado atualmente com o Banco Santander, porque tem muita especulação, pode ser que ele acabe fechando capital na nossa bolsa, o tal de OPA, né? Quando o banco vem e faz uma oferta inicial de capital, que é o IPO, ele também pode fazer o fechamento de capital, que é o OPA, né? Então tem que tomar cuidado, pode ser que ele feche aqui na bolsa brasileira. Enfim, gosto, mas isso não significa em nenhum momento indicação, tá? Eu gostaria de reforçar com vocês o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. O canal vem crescendo agora novamente, tá? E a gente está quase chegando nos 18.100. Se inscreva, nos ajude a chegar a esses 18.100, 18.500, 19, 20 mil. Eu tenho certeza e convicção que com a ajuda de vocês nós vamos chegar nessa marca. O nosso canal aí ele está presente também em outras plataformas. Vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Voltando aqui para o site, né, eu sempre gosto de trazer esse gráfico. Eu não me baseio nesse gráfico para eu decidir se eu compro ou não. Agora, uma coisa que se comprova que é o seguinte: não preocupe-se no curto prazo. Se você investe em renda variável, minimamente você deveria observar, analisar e focar sempre o longo prazo. Então note o seguinte, esse gráfico ele esboça o seguinte, ó, cotação, lucro. A gente tenta deixar comprovado que no longo prazo a cotação vai buscar o lucro. Note que a cotação do Bradesco, o lucro do Bradesco começou a subir e depois de um tempo a cotação vem, ó, apesar das quedas, começa a acompanhar. Teoricamente, neste momento aqui, ó, entre 2017 e 2020, o banco estava caro. Coincidentemente, esse era um momento que a renda variável estava muito cara no nosso país. O que começou a acontecer com o banco? O banco, de certa maneira, teve problemas com o seu lucro aí, ó, teve queda no seu lucro e a cotação desabou. E aí o lucro do banco agora vem demonstrando momentos de recuperação, ele vem melhorando. O que está acontecendo com a cotação? Está se recuperando. Então, assim, ó, nesses momentos aqui, ó, em que tem essas aberturas aqui, ó, que o lucro está alto e a cotação está baixa, teoricamente são os melhores momentos para se posicionar na instituição. Então, o melhor momento para se posicionar aqui, ó, teoricamente esse melhor momento já passou. Mas ainda assim, olha o quanto de gap que tem aqui. Nota que já teve momentos que essa abertura foi bem menor e ainda está muito grande, né? Mas quanto menor for cortando aqui, teoricamente não é o melhor momento para estar comprando. Outro ponto que eu gosto de apresentar para vocês é isso aqui. Por mais que você não entenda muito, vá por mim. Você não entende de análise de ações e etc. Olhe somente para esse tipo de critério aqui e dificilmente você vai se meter em enrascada. Olhe apenas para o lucro líquido. Por que o lucro líquido, Amu? Ora, se você olhar para esse critério de lucro líquido e for uma empresa que é lucrativa, dificilmente você vai se meter em enrascada. Porque para a empresa ser lucrativa, ela ter lucro líquido, lucro bruto é uma coisa. Uma empresa pode ser lucrativa e ainda assim dar prejuízo. Agora, se ela é lucro líquido, aí ela não tem como dar prejuízo.
Como assim de ser lucro bruto e dar prejuízo? Porque depois do lucro bruto, no Brasil, tem várias instâncias. Ele vai apurando o faturamento, aí em cima desse faturamento tira alguns custos, e depois ele chega, tipo, no lucro bruto. Aí em cima disso aqui pode incidir depreciação, pode incidir ainda sobre alguns tipos de descontos e tal. E aí sim, depois que tira tudo que tem para pagar, aí sobra o lucro líquido do banco. Se você olhar para esse critério aqui, ó, aqui tá na quarta linha, mas vai acabar sendo a terceira linha pra gente puxar a barra, ó. Esse banco aqui, desde 2010 para cá, ó, o lucro líquido dele. 10 bi de lucro, 11, 12, 15, 18, 17, 17. Vem com ótimo lucro crescente, tá? 16, 22, 16, 20, 20. E aí começou a queda aqui, ó. De 20 bilhões desabar para 14, mas aqui o pessoal precificou o banco como se o banco fosse falir. Eu vou até aumentar aqui agora, que nós chegamos na última linha, né? Então, nesse período que teve o problema com as americanas aqui, houve uma precificação do banco como se ele fosse falir. Ele sair de 21 bilhões para 14 bilhões, o que o banco fez? Ele jogou 5 bilhões de prejuízo das americanas de uma vez só. Então, aqui, na verdade, o banco continuou tendo ali próximo dos 20 bilhões dele. E o que impactou, lógico, que ele também teve problema de inadimplência. Tanto que a gente viu um reflexo menor aqui, de um lucro um pouco menor. Mas ele já está voltando a patamares melhores, tanto que a gente viu naquele site lá, que o seu lucro ele está de lado aí nos últimos anos. Ó, 20, 21, aí caiu, voltou a patamares anteriores, né? Mas eu acredito que ele tem tudo para se manter nessa lucratividade e até crescer a lucratividade aí, que ele tem um espaço gigantesco para isso, tá? Enfim, foi na época precificado aqui, ó, como se fosse uma falência, como se o banco tivesse totalmente quebrado, como se fosse uma situação muito ruim. Sim, é uma situação ruim de análise, de ficar monitorando, mas não ser precificado como se o banco fosse falir. De R$25, R$20 que ele estava sendo negociado, nesses momentos aqui ele chegou a ser negociado até abaixo de R$10. Então, é algo para mim inimaginável, né? De novo, olhou para lucro líquido. É uma empresa que, poxa, eu trouxe o histórico para vocês. Desde 2010 para cá, todos os anos, com grande lucro. Poxa, assim, a chance de você se meter numa enrascada ao adquirir um banco desse aqui é muito pequena, né? Então, não só banco, qualquer instituição. Olhou, é lucro líquido. Eu sempre gosto de olhar sempre essa linha aqui para vocês, eu sempre trago ela para vocês, tá? Eu acho que se você olhar minimamente para isso, dificilmente você se mete em enrascada ao comprar ações que tem um ótimo lucro aí, sempre lucros acumulados, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do Bradesco, né, BBDC3, BBDC4, são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal, nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself